Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer chegar em segurança? Chega mais e peça Nakata. É tudo azul pela frente. E Fiat Cronos. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. E aí, Gustavo Soler, São Paulo perdeu do Internacional, tomou uma goleada de 5-1 ontem, perdeu a liderança do campeonato. A situação tá difícil pro tricolor, hein, Soler? Bom dia pra você. Tudo bom, Pedro? Bom dia pra você, pra Silvânia, pra todo mundo que acompanha o Pulo do Gato. E aparentemente não funcionou a conversa do novo presidente, o Júlio Casares, do Muricy, um dos diretores do tricolor, do Fernando Diniz, com todo o elenco, porque ontem o São Paulo foi atropelado no estádio do Morumbi, perdeu por 5-1 para o Internacional, que é o novo líder do Campeonato Brasileiro, com destaque para o Yuri Alberto, jogador de apenas 19 anos de idade, que marcou 3 gols em 8 minutos contra o tricolor paulista. E ainda nos jogos de quarta-feira tivemos a derrota do Botafogo em casa para o Atlético Goianiense por 3-1, o Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0, o empate entre Grêmio e Atlético Mineiro por 1-1, o outro empate da rodada, o empate com muitos gols, Coritiba e Fluminense ficaram no 3-3, e o Bragantino também goleou ontem, fez 4-1 em cima do Vasco da Gama. Desta forma, a tabela, por enquanto, do Campeonato Brasileiro tem o Internacional na liderança com 59 pontos, o São Paulo agora é o vice-líder com 57, o Atlético Mineiro tem 54, Flamengo 52, Palmeiras 51, Grêmio também 51. Esses são os times que, por enquanto, estão se classificando para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Já na zona de rebaixamento, o Fortaleza é o 17º com 32 pontos, Coritiba, Goiás e Botafogo fecham a zona da degola. E aí os jogos desta quinta-feira: Flamengo e Palmeiras, 7 horas da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já que o Flamengo também não vive um grande momento na temporada, o rubro-negro preferiu se isolar do Rio de Janeiro, fez o seu refúgio na capital federal para enfrentar o Palmeiras hoje às 7 horas da noite. E no mesmo horário, Fortaleza e Santos. Em caso de empate nesta partida entre Fortaleza e Santos, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Também às 7 horas da noite tem Goiás e Ceará. E às 9 horas da noite o Corinthians recebe na Neoquímica Arena o Sport no encerramento da 31ª rodada. Tá difícil parar o Internacional, hein? O Inter agora embalou, chegou a sua 6ª vitória consecutiva. E já tem gente aqui cornetando. E o Diniz, até quando no São Paulo? Ontem o Diniz disse que ele não trabalha pensando no emprego dele, ele trabalha pelo bem, pelas ideias dele, mas depois de um 5-1, acho que teremos uma nova conversa no CT da Barra Funda. Na Série B, o Cruzeiro ficou na Série B, né? O Filipão tá seguro no cargo, já que estamos falando de técnico, ou tá sendo sondado por alguém, deve deixar o Cruzeiro na próxima temporada, hein, Soler? Bom, o próprio Filipão, em entrevista coletiva, disse que cogita sim deixar o Cruzeiro porque algumas promessas não foram cumpridas, o time também não está rendendo dentro de campo, apesar da vitória ontem 2-1 em cima do Operário, mas o Cruzeiro já não tem mais nenhuma possibilidade de retornar à elite do futebol brasileiro. Ainda corre um pequeno risco, mas não deve acontecer ali, quer dizer, né, por conta dessa vitória o Cruzeiro não corre mais também o risco do rebaixamento, mas chegou a flertar com um possível rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora já é um time que está estagnado na tabela, não cai, não sobe, mas existe uma possibilidade do Filipão deixar o cargo. Gustavo Soler trazendo as informações do esporte. Então hoje é uma quinta-feira com cara de quarta, né? Tem jogo pra caramba aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Repete pra gente aí como é que tá a escala e os jogos que a rádio transmite hoje, Soler. Vamos lá, porque às 7 horas da noite teremos Flamengo e Palmeiras, jogo que acontece no estádio Mané Garrincha, claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa narra esta partida com comentários do Craque Neto e as reportagens do Vinícius Bueno. Na sequência, às 9 horas da noite, o Corinthians recebe o Sport na Neoquímica Arena, com narração do Rogério Assis, comentários do Alexandre Pretzel e reportagens do João Paulo Capelanes. E eu estarei acompanhando a partida entre Fortaleza e Santos. Santos hoje com um time totalmente reserva. Esse é o Gustavo Soler trazendo as informações do esporte no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho pra você. Até mais, Soler. Até mais, Pedro.